Fala aí, rapaziada, beleza? O Vasco tá muito próximo de acertar a contratação de Pedro Henrique para a temporada de 2024. Bora lá que eu vou te explicar quem ele é e como ele atua. Eu sou o Vinícius Martins e você tá no canal 4 Linhas. O Pedro Henrique é um atacante de 33 anos. Ele tem passagem nas categorias de base do Grêmio. No profissional apareceu no Caxias, mas não ficou muito tempo, tá? Logo foi se aventurar ao futebol europeu. Passou pelo Zurich da Suíça, pelo Rennes da França, PAOK da Grécia, Karabag do Azerbaijão e Kayserispor e Sivasspor da Turquia, que foi o seu último clube até retornar ao futebol brasileiro. Chegou no Internacional em 2022, lá por volta de abril, e foi peça importantíssima no time do Mano Menezes, vice-campeão brasileiro daquele ano. Ele foi a maior parte das partidas dos jogos titular, principalmente pelo lado esquerdo. E por ele ter terminado essa temporada em alta, havia uma grande expectativa do que o Pedro Henrique poderia fazer no ano seguinte, em 2023. E ele foi muito bem no Campeonato Gaúcho, ainda nas mãos do Mano Menezes. Foi o artilheiro daquele torneio com 8 gols. Só que o Mano passou a não conseguir os resultados positivos no Internacional e o desempenho da equipe também caiu. Quando ele foi demitido no meio do ano passado, o Inter trouxe Eduardo Cudê. Foi quando o futebol do Pedro Henrique acabou caindo de uma forma muito grande. Ele passou a ser reserva do Wanderson, terminou a temporada muito em baixa, sem receber tantas oportunidades assim. O Wanderson, de fato, assumiu a titularidade no lugar do Pedro Henrique. E se ele terminou a temporada de 2023 em baixa, começou a atuar também em um mau momento, né? Não dá para dizer que o Pedro Henrique iniciou 2024 em um bom momento, teve apenas uma partida, uma como titular, e marcou um gol nesse jogo em que ele atuou pelo Campeonato Gaúcho. E agora está muito próximo de acertar a sua ida ao Vasco da Gama para essa temporada de 2024. Ele, por origem, é um ponta esquerda, tá? Atuou a maior parte da sua carreira nessa posição, onde ele se sente confortável, mas tem capacidade, já atuou em muitos momentos pelo lado direito também, e aí depende do sistema, né? No 4-2-3-1, no 4-3-3, mas aberto pelo lado direito. Mas não se resume apenas a isso não, tá? O Pedro Henrique, em muitos momentos, não só no Internacional, mas também no futebol europeu, jogou no centro do campo, tá? Então, seja ao lado de um outro atacante, ao lado de um centroavante de fato, ele tendo essa liberdade pelo centro do campo, mas também como um 9, como uma referência lá na frente, sendo de fato o centroavante da equipe. Obviamente, o centroavante de características de mobilidade, de atacar espaço, de fazer movimentos nas costas da defesa, muito diferente como, por exemplo, é o centroavante do Vasco hoje, que é o Verratti, que tem muito jogo de costas, jogo aéreo, jogo de primeira bola, né, de parede, enfim, jogo de apoio. Enfim, o Pedro Henrique fez em alguns momentos essa função, mas com características diferentes, principalmente do que é o centroavante do Vasco hoje. E só para você, torcedor do Vasco, ter uma certa noção de como o Pedro Henrique atua, quais são as suas principais virtudes, eu fiz um comparativo dele com outros 4 pontas, 4 extremos do Vasco no Campeonato Brasileiro de 2023. Vou colocar a tela para você conferir. Ó, preste muito bem atenção esse comparativo. O Pedro Henrique no Brasileirão do ano passado teve 26 partidas e 14 como titular. Serginho, 9 jogos e 5 como titular. David, 22 e 6 iniciando. Rossi, 9 e 4. E o Eric Marcos, 14 partidas e 3 iniciando no time titular, né? 3 gols pro Pedro Henrique, 2 pro Serginho, 2 pro David, 1 pro Rossi e 1 pro Eric Marcos. 2 assistências pro Pedro Henrique, nenhuma pro Serginho, 2 pro David, 4 pro Rossi e 1 pro Eric Marcos. Dribles certos por partida. Pedro Henrique 0,9, Serginho 0,7, David 0,5, Rossi 0,2 e o Eric Marcos 1,5. Finalizações por jogo, Pedro Henrique 1,4, Serginho 0,7, David 1, Rossi 0,2 e Eric Marcos 0,6. E grandes chances perdidas,
Pedro Henrique 5, Serginho nenhuma grande chance perdida, David 5 também, e Rossi e Eric Marcos nenhuma grande chance perdida no Brasileirão do ano passado. E uma coisa que eu tinha esquecido de mostrar, eu separei o mapa de calor do atleta no Brasileirão do ano passado, né, do Pedro Henrique, que comprova bastante como ele caiu pelo lado esquerdo, como ele caiu pelo lado direito, e em alguns momentos um pouco mais no centro do campo, tá relativamente povoado dentro da área, então é um cara bastante móvel, bastante versátil, que pode fazer principalmente essas três funções do ataque, tá? E como é que de fato ele atua? Quais são as características do Pedro Henrique? Por ser um extremo, ele tem que ter as valências, as virtudes de ser um cara bom num contra um, né? E ele de fato é esse jogador. Apesar de ter 33 anos, ele é veloz, ele tem explosão, ele é ágil, né? Então não pense que, nem sei, em alguns momentos a idade influencia. No caso do Pedro Henrique, acredito que pelo menos para 2024 não vai influenciar. Acho que é um cara que tem capacidade física, não só técnica, para agregar bastante. E se eu citei que ele é forte num contra um, nessa jogada de drible, de mano a mano, ele tem um ponto muito característico do seu jogo, que, por exemplo, quando ele recebe essa jogada de um contra um, de mano a mano com o lateral direito adversário, ele que cai um pouco mais pelo lado esquerdo, ele tem uma jogada muito forte, muito característica, que é cortar para dentro, cortar pro centro do campo e logo na sequência virar o pé, né, que a gente costuma chamar de quebrar o pé, para fazer o corte para profundidade, para sua perna esquerda. É uma jogada muito característica dele, a gente está mostrando aí alguns lances do atleta e você com certeza vai ver essa jogada que a gente acabou de comentar. É um atleta que tem capacidade para finalizar com a perna esquerda, apesar de ser destro, não tem um sucesso tão grande assim com a perna não dominante, né, com a perna esquerda, mas ele tenta, ele arrisca, isso é algo bem importante. De verdade eu não consigo enxergar lado negativo nessa contratação, porque é um cara que entrega drible, que entrega jogada de mano a mano, é de certa forma habilidoso, e quando eu digo habilidoso, não digo que o atleta é firulento, né, apesar de ser habilidoso, ele é muito vertical, né, então não tem muita paciência, é o drible para finalizar, é o drible para o cruzamento, é o drible para dar um passe para o companheiro, sempre buscando o gol a todo momento, tá? Então pode jogar pela esquerda, pode jogar pela direita, pode jogar no centro do campo, entrega várias opções pro técnico Ramon Dias, então não enxergo o lado negativo. Acho que tecnicamente, inclusive, chega para ser o principal atacante de beirada do Vasco. É mais jogador que o Serginho, é mais jogador que o Rossi, é mais jogador que o David. O Eric Marcos está começando a sua carreira, então em 2024 o Pedro Henrique é mais consolidado que o Eric Marcos, apesar de eu achar que o Eric tem potencial, em muitos momentos entra só em furada, né, na equipe do Vasco. Mas enfim, é bom jogador, cara. De verdade mesmo, não enxergo algo que possa ser ruim pro Vasco essa contratação. Não sei a questão de valor, não sei quanto o Vasco vai pagar, nem sei se vai pagar também. Eu tô analisando exclusivamente campo e bola, exclusivamente dentro do campo. Imagino que ele chegue com o status para ser titular da ponta esquerda do Vasco, né? Ele tem plenas capacidades de sim ser esse titular pelo lado esquerdo. Se o Ramon ou o Emiliano pensarem em colocar ele para ser reserva do Verratti, eu acho um baita desperdício, cara. De verdade, porque, cara, como eu falei, ele é mais jogador que todos os pontas do Vasco, todos os extremos do Vasco, e você ter um cara desse calibre para ser reserva de outro centroavante, obviamente, com característica diferente, eu acho um baita desperdício. Eu acho que ele tem tudo para se titular nessa equipe do Vasco para a temporada de 2024. Não só pela experiência, não só pela capacidade física, mas principalmente pela capacidade técnica que ele tem, que é muito bom jogador, né? A gente pode falar, porra, Vini, o cara perdeu espaço lá no Internacional pro Wanderson. O Wanderson também é um baita jogador, muito bom atleta mesmo, e tiveram temporadas diferentes, né? Em 2022 o Pedro Henrique foi titular e foi muito bem. Em 2023 foi a vez do Wanderson de assumir esse posto nos 11 iniciais. Acontece quando você tem dois jogadores do mesmo calibre, de qualidades bem similares, o que é diferente do Vasco hoje. Não tem nenhum atleta tecnicamente a nível do Pedro Henrique para essa posição. Concorda comigo? Manda aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.